Nessa aula de hoje, cada aluno vai falar a respeito da pesquisa, né, de como que está a pesquisa do seu trabalho, né, da pesquisa sobre o tema do seu trabalho. Aí a Paola estava falando um pouco para a gente sobre o tema e sobre a pesquisa dela. Se você puder falar um pouquinho novamente, Paola, só para a gente ter esse registro, que não estava gravando. Tá. A minha ideia é fazer, basicamente, vou fazer uma foto que ilustra o carnaval, essas festividades, assim. Só que por detrás vai ter uma crítica de tipo, por exemplo, em época de carnaval tem começa a ser aprovado um monte de lei bizarra, essas coisas, e vai ser meio que uma crítica a isso. Vai ser, basicamente, o carnaval na frente e a política atrás. Não sei se eu consegui me expressar muito bem. Sim, e em relação à pesquisa que você estava falando, que você vinculou um pouco com o trabalho da Anne. Então, quando eu estava pesquisando sobre as fotos dela e fotos tipo, desse tema de fantasia, eu me apaixonei por cada foto, cada fotógrafo. Eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa dessa, só que do meu estilo, uma coisa mais diferente. Uhum. E você Olha o conseguiu gato passando na tela. fazer alguma pesquisa teórica sobre esse tema, seja do carnaval, de como que esse carnaval impacta na sociedade, sobre essa crítica que você está falando um pouco, né? Se você fez isso, se não fez, não tem problema, aí você vai fazendo no decorrer e vem trazendo para a gente, que era hoje que a gente tinha pedido, né, para trazerem as pesquisas, né? Aí, como você tinha colocado na aula anterior, aí eu não sei se você trouxe ou não. Eu tava sem internet a semana inteira, então dificultou um pouco a minha vida para fazer pesquisa. Então, no decorrer dessa semana, acho que quinta eu já consegui preparar um trabalhinho, um docs bonitinho, mando para vocês com as ideias, basicamente. Tá bom. Tá legal. Beleza. E alguém fez a pesquisa sobre o tema? Espero que sim, né? Que a nossa aula de hoje é sobre isso. E a gente queria que vocês compartilhassem, né? Sobre as pesquisas que vocês fizeram. Quem quer começar? Eu posso falar. Eu não fiz nada escrito, assim, eu não sabia, na verdade, se era para fazer um escrito, se era só para apresentar falando mesmo, que eu entendi, porque eu acho que é isso que vale mais, né? Uhum. Eu continuei pesquisando mais sobre aquelas referências que eu tinha, que a gente conversou sobre fotografia surrealista e a fotografia da Madeleine Schwartz, essa questão que a gente estava falando, né? Que o meu tema é sobre fazer que as pessoas se expressem de um jeito que elas não estão acostumadas, né? Mostrar um outro lado delas, que talvez nem elas conheçam direito. E aí, pesquisando também, eu achei as fotografias da Dora Maar, que eu gostei bastante, que eu conhecia só algumas que eu acho que a Mari tinha mostrado pra gente. Legal. Mas eu achei umas outras de outros trabalhos, porque ela tem tipo, fotografia de todos os jeitos mesmo, então eu dei uma boa olhada, fiquei um tempão vendo fotos de vários e vários trabalhos dela, né, que ela foi casada com o Picasso e teve muita influência dele também, tem até algumas obras dela que são fotografia, porém tem alguns detalhes que são das pinturas dele, que ela fez colagem, eu achei isso muito interessante também. E teve fotos dela que eu achei que se encaixou muito com o que eu já estava pensando sobre o trabalho que eu vou fazer. Você consegue mandar pra gente? Não sei, acho que agora não dá para compartilhar a tela, não sei, mas de repente no grupo, só as imagens que você achou que tem a ver. Depois no grupo. Tá bom, obrigada. E aí foi uma pesquisa, então, mais visual, né? Sim, sim. E eu procurei também o que elas queriam, tanto a Madalena Schwartz também, como a Dora Maar, e mais alguns outros, assim, mas não específicos, os que eu mais gostei, acho que mais me identifiquei com o trabalho, assim, do que eu quero, foram as duas. E aí eu pesquisei também o que elas queriam trazer, né? Que a Dora, ela tinha muito isso de querer quebrar também os padrões de gênero, né? Ela trazia muita fotografia de mulheres nuas, que era uma questão que a gente não via, porque ainda mais naquela época era um tabu enorme, hoje em dia já é, mas antes era pior ainda. Me trazia a questão de mulheres com o cabelo bem curto, que não tinha, né, não podia isso, e homens também com roupas mais femininas, digamos assim.
ela queria quebrar mais esse padrão de gênero em alguns trabalhos dela que eu gostei bastante. E ela misturava muito a questão da arte. Eram fotos bem pensadas, assim, algumas tinham colagens, algumas não eram colagens também, foi muito legal o jeito que ela montou, tipo, pensou em cada detalhe, assim. E também eu estava pesquisando muito sobre a foto, porque eu estava precisando fazer retratos, né? A foto é o principal mesmo, o que a pessoa vai estar mostrando ali, sabe? Não a foto em si, mas a pessoa vai estar como se fosse um discurso ali, um discurso visual ali mesmo, sabe? Para a pessoa que está vendo conseguir interpretar aquilo e entender aquilo ali sem precisar estar escrito nada, entende? E acho que foi isso. Eu pesquisei basicamente isso, né? Dando uma resumida assim, que foi o que eu acho que dá para eu adicionar no que eu estava pensando no trabalho. Legal. Então, você fechou mesmo nessa questão de retrato? Foi. Aí acho que, de repente, seja um caminho também para você pesquisar algo mais teórico, assim, né? Como fazer A gente, embora a gente já tenha, né, feito isso na aula, mas, de repente, aprofundar nisso, né? Do retrato mesmo. E de repente também, né, já falando em retrato, além dessa pesquisa teórica que a Mary está falando, de repente procurar trabalhos que sejam, né, séries de retratos e ver o que tem de conteúdo mesmo, teórico disso. Às vezes pode ser que tenha série que tenha depoimento das pessoas que foram retratadas, pode ser que tenha histórias aí. Acho que procurar referências de trabalhos de retratos também é legal. Essa questão do gênero que você falou, da Dora, também tem um pouco no trabalho da Madalena, né? Que ela retrata pessoas trans, né? A comunidade LGBT, acho que são coisas que dialogam também. Não sei se é seu interesse tratar disso, né? Enfim. Legal, Ana. Reinaldo, Lucineia. Vou falar um pouco então. Eu não pesquisei tanto. Deixa eu aparecer meu rosto aqui. Opa. Eu não pesquisei tanto, mas algumas coisas que eu já sabia e outras que eu vejo pelo jornal ou por sites que eu pesquiso também, algumas coisas, eu já dei para pesquisar bastante. Que a natureza, tanto que tem em todo lugar, que você vai andando, você vê um pouco ali, um pouco aqui. E o que eu quero mostrar além das coisas boas que ela traz pra gente, das coisas que o ser humano tá fazendo contra ela. Que tá fazendo para destruir. Tipo, eu vejo todo dia no jornal que tem queima de floresta, desmatamento, morte de animais. Até que eu fico com muito dó. Eu não sou vegano, mas se eu pudesse eu seria. Não tenho o famoso dinheiro, porque custa um pouco caro ser. Mas se eu pudesse eu seria vegano. E se eu pudesse também eu ajudaria todo mundo a cuidar da natureza e etc. E o que eu queria mostrar era os dois lados. O lado que o ser humano faz para destruir ou para maltratar a natureza e o outro lado que é, tipo, ela se renascendo. Aqui em casa, exemplo, tem uma plantinha que ela murchou, que por conta do café no sol ela murchou. Exemplo na foto que eu quero tirar, como se ela tivesse sido descuidada. Tipo, ela queimou ou ela murchou, que é o que aconteceu. E tem uma parte dela que tá meio verdinha, que ela tá o quê? Tá meio que florescendo de novo. Então eu queria mostrar essas duas coisas, que o homem algumas pessoas destroem a natureza e ela mesma já tá se reconstruindo. Mas como essa queima em massa de floresta, tá bem complicado essas coisas acontecerem. Eu acho que tem bastante coisa que daria para você aprofundar, assim, né? Tem bastante informação sobre esse tema. Como eu falei, acho que esse tema é bem legal, né? Gosto muito desse tema, acho que é um tema bastante importante e muito atual, assim, né? Então, tem muito conteúdo sendo produzido agora sobre, por exemplo, isso, sobre as florestas que estão sendo queimadas, né? Sobre agora o que está acontecendo tanto na Amazônia como em outros, no Mato Grosso, né, em outros espaços aqui no Brasil. Então, tem bastante conteúdo que daria para você pesquisar, né, teórico e também visual, assim, né. O Araquém de Alcântara, que é um fotógrafo que a gente mencionou,
para além de ter esse trabalho, né, de fotografar a natureza e de preservação, ele está fotografando agora o Pantanal, né? Nessa época de queimada, então ele está fotografando muito a destruição também, né? Então acho que é uma importante referência, que é um cara que tem esse discurso que você está falando, né, da fotografia, de levar essa consciência, né, também, através da fotografia, de como é importante a preservação, e ele tem todo um trabalho muito bonito, né, mas que agora, no momento, ele viu a necessidade de fotografar também essa destruição, né, então acho que é um importante fotógrafo para você pesquisar. O nome dele? Araquém de Alcântara. Ele é um fotógrafo contemporâneo, né? Ele está fotografando e é brasileiro, né? Ele tem Instagram, assim, dá para acompanhar o Instagram dele. Enfim. Um dia que eu estava lendo faz um tempo já, estava lendo uma matéria sobre como a fotografia de natureza pode ser utilizada como uma arma mesmo, né? Pensando na fotografia da natureza como preservação ambiental. Então, acho que além de todas essas outras teorias, a questão atual, claro, das queimadas, mas acho que é um tema que eu não vejo como não aprofundar um pouco na teoria, sabe? Porque aí acho que isso vai igual isso, né? Vou fotografar as coisas renascendo. Só que não renasce da mesma maneira, né? Então aí já tem um discurso, né? Quando quando uma região é queimada, por exemplo, tem até partes dela que não vão renascer, né? Como a gente vê da Amazônia, né? Foi uma queimada que acabou com a vida daquele lugar. Então eu acho que, por exemplo, se você quer fotografar essa coisa de algo que foi destruído e está renascendo, eu acho que é legal pesquisar um pouco e pensar também como esteticamente você vai deixar explícito isso, né? Que você está fotografando uma coisa que está em renascimento, né? Algo da natureza que está renascendo. Eu acho que é importante, assim, primeiro porque é um tema que você gosta, né? Eu acho que é sempre importante, né, de ter essa pesquisa, aprofundar, e você vai poder criar algo que dialoga com a nossa vida contemporânea, né? Vai estar diretamente ligado com o que está acontecendo agora. Então, acho que daria para fazer uma pesquisa aí mais aprofundada. Durante a pesquisa que vocês forem fazendo durante a semana, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que a gente responde, tá? Uma questão urgente. Depois a gente manda essas referências que a gente está falando, a gente manda no grupo, tá? Alucinei, então, né? Como eu já tinha falado na última aula, o meu tema é sobre depressão e ansiedade, né? Aí eu pesquisei, tipo, eu já sabia algumas coisas e tal, tanto é que eu já falei pra vocês que eu já tive ansiedade, tipo, não obsessiva e não, tipo, que eu tinha muitas crises e tal. Então eu só pesquisei o básico só pra, tipo, não falar nada errado pra vocês. Aí eu vi umas imagens, peguei umas ideias, tanto é que eu já criei algumas fotos, acho que se não for me engano eu já criei umas 8, porque, tipo, basicamente, o que eu pesquisei, a depressão é um transtorno mental que deram o nome de depressão, porque, tipo, é um distúrbio, no caso. Acho que é um distúrbio. A palavra ou é transtorno ou é distúrbio, que eu esqueci agora. E, tipo, nas fotos que eu vou trazer, tipo, eu tentei relatar algo sem ser uma coisa, tipo, muito pesada. Apesar de ser um tema muito específico assim tipo pesado, eu tentei passar para imagem uma coisa que tipo dá para você sentir que a pessoa não tá se sentindo bem, que ela tá presa no mundo tipo na cabeça dela, que ela tá precisando de ajuda. E aí nas fotos que eu já criei, tanto é que eu mostrei algumas pro Reinaldo, e eu peguei umas ideias que mostrava tipo como se fosse uma batalha com ela mesmo e a mente dela. E nas fotos que eu já criei, eu peguei e tirei, tipo, fiz colagem, que a Mari deu a ideia de fazer umas colagens. E eu coloquei coloquei 5 fotos e uma no meio. Só que a do meio tá um pouco mais pesada do que as que tá do lado. Tipo, ela meio que provavelmente vai ser o destaque da colagem. E ela tipo, pega muito a questão
de tipo, da mente, que a pessoa tá tendo uma batalha com a mente dela e tal. E foi isso. Tipo, ansiedade, eu vi também que a ansiedade, a pessoa fica sem dormir, às vezes ela, se for muito pesado, acaba atrapalhando na vida dela. É questão de ela fica muito ansiosa, preocupada com alguma coisa, coloca muita coisa na cabeça e acaba não conseguindo fazer as coisas do cotidiano dela. Mas é isso, as fotos que eu criei já, eu tratei mais um pouco da questão de uma luta com a própria mente da pessoa e uma forma de tentar ajudar através dessas fotos, tipo, que a pessoa está precisando de ajuda, e aí eu tentei relatar como a pessoa está se sentindo e como ela queria se expressar, só que de uma forma diferente. Eu acho que é um tema também que precisa, né, acho que você fez um pouco da pesquisa, mas é isso, para você saber, né, identificar, entender a manifestação, né, dessas doenças, precisa da pesquisa, né? É muito intrínseco para você poder criar uma imagem que represente, né? Mas que bom que você fez, né? Que você começou a fazer, e aí legal se você puder ir se aprofundando e também fazendo pesquisas de fotógrafos que tratem desses temas. Não, obviamente, aquilo que a gente falou, não para reproduzir o que eles fazem, mas para poder, né? Ter imagens visuais, né? Na sua cabeça também, né? Mas achei interessante a ideia que você falou, da imagem que você criou, da mão, já achei interessante, acho que está num... Não sei se as outras também vão estar nesse campo mais metafórico, né? Que eu acho que é interessante também. O que a gente ia pedir, né, para vocês, ou perguntar para vocês, é se vocês têm alguma dúvida de todo o conteúdo que a gente deu, ou de algo que vocês acham que seria importante para vocês terem, que iria contribuir com o trabalho de vocês. Algum conteúdo, seja técnico, seja alguma coisa... eu tenho interesse em saber mais sobre colagem, por exemplo, né? O que é colagem? Eu achei que foi uma coisa que a Lucinéia trouxe, e aí eu fiquei pensando um pouco isso, que talvez tenha sido uma coisa que a gente não trabalhou tanto, né? Qual que é a diferença entre colagem e montagem, né? De imagens, talvez seja uma coisa que a gente possa trazer, né, Mari? Já eu pensando aí. E aí, Sim. Um pouco nesse sentido, o que vocês gostariam que a gente trouxesse? Se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo, algo, eu pensei em fazer isso, mas eu não sei tanto. Sei lá, Light Paint, pensei em utilizar o Light Paint, mas eu não sei, poderia ser um conteúdo que ia me ajudar. Sabe, coisas nesse sentido que vocês gostariam que a gente trouxesse que poderia contribuir com o trabalho de vocês. Se há algo nesse sentido, eu já pensei, vou anotar aqui já em relação a isso da colagem. Você poderia falar um pouco da colagem? Tá. Eu acho que a gente pode até trazer em outra aula um conteúdo mais explicado, mas só vou falar um pouco que a colagem é diferente da montagem. A montagem é quando a gente junta várias fotos, por exemplo, né? Eu faço uma montagem de fotos. Isso a gente às vezes faz para aniversário, né? Casamento, a gente faz aquele monte de fotos sobre o mesmo tema, enfim, e junta elas numa gradezinha, por exemplo. E aí, isso é uma montagem de fotos, né? E aí, a colagem, né? Quando a gente trabalha a colagem num campo visual, a gente interliga as imagens, a gente funde algumas imagens, a gente pega material fotográfico e material não fotográfico. Por exemplo, a gente pega uma imagem de uma revista que tem a ver com aquele tema, por exemplo. Eu pego um recorte de uma boca de uma revista e coloco junto com a minha imagem, né, fotográfica. Então, eu faço uma colagem, né, de outras referências, que não só da minha foto, né? Então, é um trabalho mais visual, assim, né, mais... Acho que a Mari quer falar um pouco, pode falar. Eu ia falar que é isso, assim, e também colar foto em cima de foto também. É um trabalho um pouco mais manual e tá bem ligado também às artes no geral, às artes plásticas, né? Porque a montagem, por exemplo, você pode fazer uma colagem no computador, que aí tá mais ligado à montagem, que aí você vai mudando as referências e faz isso no computador. Você pode fazer uma colagem no papel, e aí você vê como que você vai tirar essa foto e passar para o computador para mostrar para a gente, por exemplo. Então, tem todo esse processo que a colagem tem
ser mais manual ou também por manipulação de imagem também, né? Que é quando você Uma modifica dúvida. a imagem para essa colagem ela tem que potencializar a mensagem que você está passando, né? Ela é utilizada para isso, né? Às vezes você não consegue numa Entendi. imagem. Uma dúvida, tipo, as fotos que eu criei foi tipo várias, só que de diferentes ângulos e formas. E tipo, as fotos que eu coloquei nessa, basicamente, colagem, eu coloquei, tipo, cada uma com um tema, só que, tipo, que basicamente se juntavam. Mas são temas diferentes. Isso é uma colagem ou uma montagem? Tipo, montagem para vocês são tipo, vamos supor, sei lá, eu pego uma foto de uma pessoa, tipo, sei lá, do meu avô, e aí eu coloco ele no meio de um mato, não sei. Isso é uma montagem para vocês, não é? Pode ser uma montagem. Pode Sim. ser. Mas, por exemplo, se você colocar imagens uma do lado da outra, de uma maneira que elas se componham, também é uma montagem, né? A colagem, geralmente você interfere na imagem. Então, por exemplo, eu tenho uma foto, né? Eu tenho uma foto e aí eu quero colocar, por exemplo, elementos de revista no fundo da minha imagem. Aí eu vou e coloco esses elementos no fundo da imagem. Você está interferindo diretamente naquela foto. Você entende? Ah, então eu acho que o meu tema foi mais pro lado da montagem do que da colagem. Você falando me parece montagem, mas aí a gente precisa ver semana que vem. E aí acho que você vai até entender melhor essa explicação que a gente está dando aqui. E a gente pode até trazer também outras referências, né? Porque a gente está falando, mas a gente talvez não tenha trazido muito conteúdo visual para vocês. Sim. E aí eu já penso que isso pode ser uma coisa que a gente possa trazer, que possa potencializar o seu trabalho e outros trabalhos também. Sim. Até para entender visualmente um pouco como isso acontece. Por exemplo, pensando no seu trabalho, você faz aí uma foto, né, da pessoa e você quer representar um pouco do que está dentro da cabeça dela, vamos supor. E você não consegue fazer isso de uma maneira na foto, por exemplo. Então, você vai pegar elementos de outros lugares, né, seja de revista, de jornal, que você acha que poderiam ser elementos que estariam dentro da cabeça dela. Isso eu estou dando um exemplo bem raso, tá? Só para você entender mais ou menos. Aí você vai pegar esses elementos dessas revistas e você vai, por exemplo, se você imprimisse, você iria imprimir, recortar dessa revista e colar ali, sabe? Poderia ser em cima da cabeça, em cima do olho, enfim. Você ia fazer essa colagem e depois iria digitalizar essa imagem. Se você for fazer isso no meio já digital, sem imprimir, sem fazer essa colagem manual, você teria que fazer isso no Photoshop, né? Algum outro programa que desse para você fazer essa manipulação dessa colagem, né? Então, você falou... pode falar. Não, é basicamente isso que eu ia falar. Tipo, como que você poderia utilizar a colagem, né, para potencializar seu trabalho, sabe? Tipo, o seu trabalho fotográfico não consegue, né, mostrar o que está dentro da cabeça da pessoa, mas, por exemplo, através de uma colagem você conseguiria, por exemplo. Sim. Então, você falou dessa ideia aí de pegar, tipo, recortar e tal. Eu tinha tido uma ideia e tal, que era basicamente tirar como se fosse colocar uns pontos de interrogação de, sei lá, de umas bombinhas, algo do tipo, em cima da cabeça da pessoa, como se fosse que a cabeça dela tá uma bagunça. Só que, tipo, eu ia colocar numa edição, obviamente, né? Porque não ia ter como eu pegar, ficar pendurando os negócios e tirando na foto, né? Então, aí, tipo, eu ia pegar, tirar a foto normal, do jeito que eu queria, no ângulo que eu queria, com a luz que eu queria, e depois eu ia colocar isso. Só que eu tava vendo e, tipo, depois eu parei pra pensar, não vai ficar uma ideia tão legal como eu pensei, tipo, como eu queria que ficasse. Que, basicamente, a outra forma que eu pensei em tratar, eu acho que ia ficar melhor do que dessa ideia, de, tipo, colocar os pontos de interrogação, as bobinhas, blá, 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 pra aparecer. Sim, eu acho que precisa pensar, né, nesses elementos para eles serem elementos visuais interessantes, né? Para, por exemplo, uma bombinha, acho que a gente precisa pensar quais são esses elementos que entrariam, né? Se seriam elementos
visuais interessantes mesmo ou não. Precisaria pensar mesmo quais elementos colocar. E se tem recurso técnico para isso. Você acha, né, que você conseguiria fazer isso, né? Porque eu estou entendendo que você também está falando nesse sentido, né? Acho que não ficaria tão legal, não teria como fazer isso de uma maneira bem elaborada, né? Então, são coisas que precisa pensar, né? Se você tem um domínio técnico, né, de manipulação para fazer isso ou não, enfim, algumas coisas nesse sentido. Porque senão, às vezes, você acha que vai potencializar a imagem, e aí ela fica, primeiro que ela pode ficar num senso comum, numa superficialidade, né, de elementos que você vai colocar, e aí entra a pesquisa teórica, né, para a gente desmistificar esse assunto que ele já é tão estereotipado, né, na sociedade, que você está falando, e também a pesquisa visual, assim, acho que trazer referências de pessoas que trabalham com colagem é legal. Mas manipulação de imagem requer muita técnica para ficar interessante. Assim. E muita... Então, eu vou ver, eu vou dar uma pesquisa por fora mais em relação a isso e vou ver se eu vou conseguir, eu vejo se eu vou tentar colocar isso, retratar, mas é bem provável que não, que eu fique com a ideia... Algumas coisas que vocês precisarem, sabe, de manipulação, eu também não é uma área também que eu domino, assim, mas algumas coisas vocês podem falar, vocês conseguem, se for assim, sabe, uma coisa muito essencial para o trabalho, para a ideia de vocês, isso para todos. Vocês conseguem, a gente pode até tentar ajudar, entendeu? Para auxiliar vocês mesmo no trabalho. A gente não quer que deixe as ideias também. Às vezes a gente consegue ajudar, mas às vezes pode ser uma coisa que vai mais dar uma pausa, assim, e uma atravancada na pesquisa do que deixar aí, sabe? Ou pensar em soluções, né? Que a mensagem chegue e não com uma manipulação. É isso. Acho que é isso. Mas a gente vai pensando juntos também. Você vai pesquisando, a gente traz umas referências de imagens, a gente vê se isso é possível de ser feito ou não, tecnicamente, né? Uhum. Alguém tem algo que acha que gostaria de saber mais, que a gente trouxesse em outras aulas? Eu achei legal aquelas referências que a Mari falou sobre questões de gênero. Uhum. Achei interessante, acho que dá para eu pesquisar mais também e vendo essas referências, ver se encaixa no meu trabalho que eu tô pensando ou não. Tá. Naquela aula que a gente deu que foi pelo Zoom, eu acho também, foi de referências que vocês apresentaram, fotógrafos a gente apresentou também. A gente trouxe uns outros nomes também dessa que pesquisam isso. Aí a gente pode, de repente, passar os nomes novamente, né? E também trazer trabalhos novos também. A gente conversou da gente compartilhar com vocês um projeto que a gente fez ano passado, que foi um projeto fotográfico que eu enviei para a Secretaria de Cultura de Franco e foi aprovado, né? Que é um projeto de pesquisa chamado Mulheres e Saberes. Esse projeto, e aí a Mari fez comigo, ela fez a pesquisa antropológica. A Mariana é uma cientista social, além de fotógrafa. E aí eu fiz as fotografias e ela fez essa pesquisa antropológica, né? Que o nosso trabalho, o nosso projeto propunha mapear as benzedeiras e curandeiras daqui da cidade de Franco da Rocha. E parteiras também, mas aí durante o processo, né, a gente só encontrou uma ex-parteira, né? Então, esse processo era um processo que tinha esse mapeamento de descobrir onde estavam essas mulheres, se existiam essas mulheres ainda em Franco da Rocha, tinha um contexto de resgate, né, da cultura popular, tradicional aqui da cidade. E eu sabia que ainda existia algumas, porque na época tinha uma benzedeira na minha rua, e aí eu propus essa pesquisa, foi aprovada pela Secretaria de Cultura e a gente começou esse processo de, a princípio, mapear onde estavam essas mulheres. E aí a gente entrou em contato com algumas, né, a partir de pessoas que foram indicando para a gente, e a gente fez essa pesquisa de campo, né? Ir até essas mulheres, conversar com elas, saber como que elas tinham começado a serem benzedeiras ou curandeiras, saber um pouco da história delas, e aí eu fotografava, né? Tem fotografia de retrato e fotografia
do ofício, né, de benzimento. Então, foi um pouco isso, assim, a pesquisa, e tinha esse cunho de resgate, né, da cultura, e entender como que essas mulheres resistem, né, dentro da nossa sociedade, que é tão cientificista, né, e que acaba apagando esses saberes tradicionais, né. E aí era uma forma de falar, existem muitos saberes, né, não é só esse saber cientificista, né, medicalizador, não sei a palavra correta, mas era essa maneira de trazer um pouco essa questão de que existem diversos saberes e a gente precisa valorizar os saberes tradicionais. Não sei se a Mari quer falar um pouco mais da pesquisa. Vou falar um pouquinho. E aí, como a ideia era mapear essas mulheres, né? Essas mulheres desses fazeres tradicionais aqui da região, a gente tinha muito uma coisa que até a gente fala para vocês da importância da pesquisa, acho que porque assim, eu me surpreendi muito nessa pesquisa porque eu tinha na minha cabeça que não tinha mais trabalho quase, sabe? Essa coisa de que os trabalhos, né, esses fazeres tradicionais, benzedeira, a gente tem uma coisa muito que está ligada ao passado, né? Ligada que já não tem mais e tal. E quando a gente fala pesquisa antropológica, a gente fala da gente pesquisar esses resgates históricos que tem na sociedade e entender como que eles estão se passando hoje. Muita gente acha que a antropologia é uma coisa que está no passado, mas não, a antropologia ela é muito atual. É a antropologia dentro da nossa cidade, né? Quais são as raízes, né, históricas e sociais que a nossa cidade carrega, assim. Então, acho que para mim foi uma pesquisa, por isso que acho que a gente enfatiza tanto a coisa da pesquisa teórica, porque é muito importante, né? E a gente fez essa pesquisa antes do projeto, né? Antes da gente começar a visitar essas mulheres, que a gente ia na casa delas, conversava. E aí a gente fez essa pesquisa sobre os ofícios, né? Sobre benzimento. E aí quando a gente ia, a gente tinha essa experiência de entrevistá-las e ver como que era isso para elas na prática, né? Para cada uma era de uma maneira diferente. E aí quando a gente ia visitar essas mulheres, a gente gravava, né? A gente fazia gravação de áudio delas, e depois ouvia novamente o áudio para construir o texto. Então eu costumava fazer um resumo num papel depois com cada uma, né? Depois de um encontro, eu fazia um resumo sobre como que aquela mulher tinha me chegado, como era as especificidades de cada uma delas. E aí depois no relatório que a gente fez, falamos de dados, né? De porcentagens, quantas mulheres tinham. E a gente percebeu também que conforme o processo foi chegando no final, tinha mais indicação, né, Mary? Então a pessoa falava, mas tem aquela benzedeira também. E no começo a gente tinha dificuldade, né, em comprá-las. Então é isso também, o quão potente é também esse mapeamento, esse tipo de trabalho também, que a gente está valorizando também a nossa região, a região que a gente vive. Então a gente fez um relatório com porcentagem, por exemplo, de quantas benzedeiras que a gente entrevistou eram católicas, eram da Umbanda, eram de outras religiões, a gente mapeou a quantidade delas. Então, como que era, por exemplo, os atendimentos, que as pessoas, que elas falavam que elas tinham muita demanda de trabalho. E na nossa cabeça, na minha pelo menos, era uma coisa de, as pessoas não procuram mais, as pessoas procuram muito. A gente tinha mulheres com sobrecarga, por exemplo, dessas funções. Então, acho que o relatório foi um resumo mesmo de todo esse trabalho que não é fácil. Eu acho que é uma pesquisa poderia ser mais aprofundada ainda, mas foi bem profunda pela proposta mesmo que se deu e acho que o resultado das imagens foi bem interessante. E ainda teve uma intervenção cênica, acho um projeto bem potente, assim. Ele pega vários aspectos da arte, mas pensando em fotografia, eu acho que a fotografia está junto com a pesquisa, né? A Mary pode falar um pouco disso, porque ela que fez as imagens. Mas é importante você conhecer essas mulheres a fundo, conforme a Mary, eu tenho essa impressão, né? Pensando agora na estética da exposição da Mary, né? Saindo um pouco do mapeamento. Conforme ela ia conhecendo mais mulheres, eu acho que ia potencializando as imagens, que era o registro que ela fazia. E aí acho que também tem a coisa de que, como cada uma tinha um jeito, eu pensava mais nessa questão, nossa, tem que escrever esse jeito, tem que entender esse jeito. Aí a May já trazia para o visual isso, né? Então, ela mostrava pra gente, né, o que tem de mais forte naquela mulher, né?
Então, por exemplo, benzedeira que usa erva, isso ficou muito explícito nas imagens. Eu acho que é isso. Potencializa uma característica forte daquele trabalho. Né? E aí, as fotografias, né, que eram de retrato e do ofício, e é um trabalho documental, né, só para vocês entenderem um pouco, né, da estética, uma estética documental. Então, tinha algumas fotos posadas, mas pouquíssimas, né, que parava realmente para ser fotografada. A maioria era no decorrer do que a gente estava fazendo, né, conversando com elas, ou elas no ato, né, de benzer. Então, tem pouquíssimas que estão parando para serem fotografadas, né. Eu vou mostrando também, vou falando mais, é melhor. Mari, você que é anfitriã, tem que me permitir. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Aham, dá pra ver. Eu tô vendo. Eu tô vendo, quer dizer. Beleza. Eu separei algumas fotos aqui que foram expostas, né? E algumas fotos da exposição em si e da intervenção. Como a Mari falou, para além da fotografia, da exposição fotográfica, não está aparecendo aqui ainda, né? Tô carregando. Peraí. Para além da exposição fotográfica, eu propus uma intervenção na exposição, que era contar algumas das histórias que eu tinha ouvido daquelas mulheres. Além de fotógrafa, eu sou atriz, né? Não sei se vocês sabem. E daí essa foi uma maneira que eu encontrei de trazer um pouco mais do universo delas, do que elas tinham me contado, né? Acho que as imagens falam muitas coisas, mas eu senti essa necessidade de trazer para a fala também um pouco do que elas tinham dito. A foto anterior que você mostrou me lembra minha bisavó, que também ela mora aqui na casa da minha avó, e ela também é benzedeira. Ela já me benzeu quando eu era pitoco. Ah, é? Como que é o nome dela? Vai que é sua bisavó. A gente chama ela de Valminda, só que é Arminda o nome dela. Não é. Não é ela, essa é a dona Benedita. Vai. Olha aí, mais uma pessoa que a gente precisa ter conversado. Ela é daqui de Franco? Ela mora aqui no meu quintal. Tem duas casas aqui, a minha e a dela, Olha. minha avó. Que legal, que legal. Mais uma benzedeira que a gente não chegou. A gente chegou em alguns bairros, a gente conseguiu conversar com 21 mulheres, 21 benzedeiras. Então, a gente foi para alguns bairros, assim, até tem a listinha dos bairros que a gente passou, que depois eu posso até falar para vocês, se vocês tiverem interesse. Vou lá visitar elas. Né? Mas o que eu acho interessante aqui dessa imagem, e você chamou atenção para ela, é de como mostra a expressão e de como ela estava emocionada, né? Contando a própria história, assim, né? Isso para mim é bastante forte dessa imagem.
aquilo que a Mari falou, de quem utiliza ervas, né? Essa é uma foto mais de detalhe. A gente foi benzido, né? Essa aqui é a Mariana sendo benzida na pesquisa. Verdade. Aí mostra as diferentes religiões, né? Dentro do benzimento. E aqui já na exposição. Essa exposição foi no Centro Cultural. E é interessante, acho que a gente falou um pouco em relação a essa mudança dentro do processo, né, da questão estética. E para mim teve uma mudança, esse aqui foi na abertura, né, essa Dona Conceição, que foi uma das benzedeiras que foram retratadas. A Dona Conceição me benzia quando eu era pequena, eu lembro que eu estava sempre na casa dela. Que demais, ela é ótima, fantástica. E aí ela na exposição, né? Isso pra gente foi bem importante, né? Elas foram na exposição, viram lá. Então isso pra gente foi bastante significativo também, né? Delas se verem nesse espaço, né? De valorização. E aí, eu tava falando em relação à estética, né? A gente falou, isso pode mudar. Quando eu mandei o projeto, eu pensava nas fotografias... um material fotográfico, aquilo bem de exposição tradicional mesmo, né? Fine art, pá, uma coisa assim. E aí, no decorrer do processo, a gente foi percebendo que aquilo era muito distanciado da realidade delas, né? Então, eu propus para a secretaria de mudar o formato da impressão. Sim. Então, a gente propôs de fazer essa impressão em formato de estandarte, que a gente achava que tinha muito mais a ver com a cultura popular. Então, essa é uma maneira também da gente pensar na materialidade. A gente falou também para vocês em relação a isso, né? Que materialidade tem a ver com o tema que eu estou tratando, né? Então, aquele tema da cultura popular, para mim, estava muito distante daquela fotografia de galeria, né? Então, aí foi quando deu um start no meio do processo. Falei, não, acho que se eu trouxer isso impresso num formato de estandarte, vai dialogar com esse tema. E também é uma coisa que a gente... desculpa, Miri. Pode falar. Durante o processo, a gente foi vendo esses elementos nas casas delas, né? Então, isso tem tudo a ver com a pesquisa. Tinha rendinha, tinha toalhinha. E são elementos também que daí, né? Falou, tem que mudar a exposição, assim. Vocês verem como a pesquisa é importante, né? Essa senhora que está nessa imagem que era a Dona Joana, que morava aqui na minha rua, que foi a mulher que me inspirou, né, a fazer essa pesquisa. E ela faleceu, né, algum tempo depois da exposição. Aí aqui é na intervenção, na exposição. E eu contava algumas das histórias. Acho que é isso. E aí tem alguns elementos do altar também que eu trouxe, enfim. É isso. Vou interromper aqui o compartilhamento. E aí, quando a gente resolveu compartilhar um pouco com vocês, de trazer essa experiência, né, de falar na prática como foi isso, e de também ter essa visualidade, né, e de outros elementos que vocês podem pensar quando vocês forem fazer a exposição de vocês, né, quais elementos eu quero trazer visualmente e também de interação nessa exposição. Essa exposição precisa ser só fotográfica? Eu posso colocar outras coisas? Eu coloquei essa intervenção cênica. Eu posso colocar som na minha exposição para complementar? Se eu achar que tem a ver, né, com aquele contexto, eu posso colocar som, eu posso colocar objetos, eu posso colocar diversos outros elementos junto com as imagens fotográficas. E aí, eu queria também trazer para vocês, mostrar aqui para vocês, está aqui na minha mão, que aí depois dessa pesquisa, eu estava finalizando a faculdade
E aí essa exposição, meu Deus, não sei colocar na tela, virou um fotolivro, né? Que aí... Eu não vi ele ainda presencialmente, querido. Você não viu? Não. Nossa, que E aí- bonito. Eu sou tão feliz com ele. Maravilhoso. Enfim, Também seria se eu tivesse feito isso. enfim, e aí ele virou um fotolivro, né? Que não estava no projeto inicial, né? O projeto era da exposição, mas se desdobrou nesse material, né? Então, é isso também, né? Aí tem livretinho que a gente fez, que tinha as informações e tal. Enfim, foram vários elementos que a gente foi pensando, né? Antes do projeto, a gente propôs algumas coisas e durante o processo isso foi mudando em algumas coisas e após o projeto, outras coisas nasceram, né? A partir desse projeto, por exemplo, o fotolivro. E também, Então- assim, só para complementar uma coisa que a gente tinha falado antes, o projeto começou antes da gente, né, começar a ir ver essas mulheres, ir pesquisar e tirar foto. A gente fez uns encontros, né, Meire, de leitura de artigo, porque a gente queria, assim, uma pesquisa mais aprofundada. Então, para vocês verem como, às vezes a gente vê um projeto fotográfico, né, e acho que a pesquisa está muito nessa profundidade. Por isso que, para mim, as coisas estão muito juntas, assim. É muito mais, mergulhar mesmo no universo que vocês vão fotografar. Interessante. Vai cair em 2 minutos a nossa reunião. Verdade. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pra gente já finalizando. E é só dar parabéns para vocês pelo trabalho, porque eu adorei, eu achei muito legal. Tem umas fotos meio emocionantes. Adorei também, deu uma nostalgia ver na foto da Dona Conceição, porque eu ia muito lá quando eu era mais nova. Belíssima, né? Achei muito, muito legal o trabalho mesmo. Obrigada. Isso tem muito a ver, esse trabalho também tem muito a ver com isso, com a memória, né? Com a memória da nossa região, com a memória da nossa comunidade, né? Isso desperta lembranças, né? Muita gente veio contar pra gente, né? Sobre as experiências que teve. Então, isso é bem interessante também do projeto, né? E de projetos que vocês podem pensar, né? De como isso dialoga, né? Com a comunidade. Sim. Alguém mais quer perguntar, falar alguma coisa? Que senão a gente dá tchau. Por hoje. Isso, né? Dá tchau, né? Todo mundo é mudo aqui, né? Eu tava quieta até agora aqui, só vim pra dar tchau mesmo. Então, tchau, Adeus. gente. Obrigada. Tchau. Dia que vem, então, Tchau. tá? Se tiver alguma questão, mandem no grupo, tá bom? Pode deixar. Ok. Beijo. Obrigada por hoje, gente. Na Tchau. semana que vem tragam imagens, As imagens. E aí? tá?